Continuando, vamos ver como é que nós vamos fazer a atualização de um dos módulos, tá? Então, aqui com o Delphi aberto, eu vou abrir, por exemplo, aqui o módulo de compras. Aí está. Você já percebeu que sempre que nós abrimos um módulo, aparece o menu, né? Se eu vier aqui em Project Options, em Forms, nós temos aqui o menu como formulário principal e ele também já cria automaticamente o Data Module, tá? Isso pode ser visto aqui também em Project View Source. Aqui, ó. Ele inicializa a aplicação, cria o menu, cria o Data Module e executa a aplicação, tá? Agora eu vou abrir o Cadastros Base. Ele já está alterado para funcionar com a atualização automática. E olha só quem foi que apareceu aí. Project Options Forms. Eu tenho agora um novo formulário chamado fAtualiza.exe e só ele é criado no início, tá? O menu e o Data Module estão do lado de cá. Se eu vier em Project View Source, aqui está. Apenas o fAtualiza.exe é criado no início da aplicação. Tá? Isso aqui é uma forma de fazer. Okay? Você pode deixar aí também o menu sendo criado no início, né? E chamar esse formulário aí depois. Né? Você pode chamar no final, quando o usuário ele sair da aplicação. Você pode implementar os procedimentos desse formulário na janela de login, tá? Aí você implementa só uma vez, já serve para todos os módulos, ok? Mas eu fiz dessa maneira aqui, né? Essa é uma forma de fazer e é assim que vai funcionar para o treinamento, tá bom? Ok, esse atualiza.exe, esse novo formulário, ele tem dois eventos implementados, né? Primeiro, ele é um formulário bem simples, ele é igual ao formulário utilizado no Atualiza, né? Na aplicação Atualiza. Formulário e um panel, tá? A diferença aqui é que ele tem dois eventos implementados. No form e close, eu libero o formulário da memória, tá? E no activate, né, ele também implementa o activate, mas o activate dele é diferente, evidentemente, lá do activate do projeto Atualiza. Então vamos analisar o que é que ele está fazendo aqui, ó. Primeira coisa que ele faz é declarar algumas variáveis. A variável ini, arquivo local e remoto, os parâmetros que serão passados lá para o Atualiza, o programa, né, o programa que ele vai chamar, a data do arquivo local, a data do arquivo remoto. Ele vai abrir o arquivo conexão ini. O que é que tem nesse arquivo conexão ini que nos interessa? O arquivo conexão ini, ele possui os dados do servidor de aplicação, os dados do servidor de impressão, e ele tem aqui uma chave atualiza versão com o caminho remoto, tá? O caminho remoto onde estão os arquivos, né, de atualização. Tá? Então eu coloquei aqui um caminho direto na minha máquina, né, que é o caminho do servidor arquivos atualização, tá? Aqui, ó, servidor arquivos atualização. Os arquivos para atualização estão aqui. Legal? Muito bem. Aí você vai colocar aqui o caminho da rede, né? Barra barra, o nome do seu servidor, o nome da pasta que se encontra lá, os arquivos para atualização. Muito bem. E é exatamente isso que ele vai pegar. Olha. Vai pegar o caminho remoto lá da chave atualiza versão, tá? Em arquivo local, ele armazena o nome do executável e esse nome vem totalmente qualificado, nós já vimos, ele vem completo, né? Com o caminho completo. Em arquivo remoto, ele pega o remote path que está lá no arquivo ini. Se ocorrer aqui algum problema, se o arquivo não existir, a gente informa que ele não existe. Finalmente, nós liberamos aí o arquivo ini da memória, tá? Depois eu vou verificar se existe um arquivo no servidor, né? Então, o arquivo remoto que eu peguei aqui do remote app, o remote app, só lembrando, ele contém
o caminho do servidor, mas não contém o nome do arquivo. E onde é que eu estou pegando o nome do arquivo? Estou pegando, ó, do application.exe_name, mas como o application.exe_name traz o caminho completo, eu preciso extrair o nome do arquivo, tá? Então, como é que vai ficar no arquivo remoto? Vai ficar esse caminho aqui, mais o nome do executável, cadastros base.exe, tá? Daí eu verifico se existe esse arquivo lá no servidor, né? Ó, esse arquivo remoto existe. Se ele não existir, eu crio o menu, crio o data module, fecho o formulário e saio desse procedimento aqui. Ele não executa mais nada. Legal? Perfeito. Se ele passou por aqui é porque o arquivo existe, né? Daí eu vou logo verificar se o arquivo está lá, se o MD5 do arquivo local é igual ao MD5 do arquivo remoto, né? Porque pode ser que eu tenha atualizado, saí do programa e entrei de novo. Daí ele vai passar por esse passo aqui e vai ver, o arquivo existe. Mas será que o arquivo é o mesmo? Se o arquivo for o mesmo, cria o menu, cria o data module, fecha esse formulário, sai desse procedimento, tá? E aí a aplicação será executada normalmente, tá? Agora eu vou pegar as datas, né? Data do arquivo local e data do arquivo remoto. tDateTime. Data do arquivo local é um file date to datetime. File age, arquivo local. Data do arquivo remoto. File date to datetime, file age, arquivo remoto. Peguei as duas datas, aí eu vou testar. Ó. A data do arquivo remoto, a data do arquivo que está lá no servidor, é maior do que a data do arquivo local? Se for, eu mostro uma mensagem para o usuário. Ó, existe uma nova versão desse módulo e ele vai ser atualizado. Aguarde. Repente. Um repente aqui no formulário, né, para ele atualizar a tela. Copio o arquivo. Só que eu copio o arquivo com um detalhe. Eu copio o arquivo remoto para o caminho do arquivo local, concatenando com o nome novo. Legal? Então não vai ter aquele problema de ele tentar sobrescrever um arquivo já existente e que está sendo usado, né? Sobrescrever um arquivo já existente não tem problema. Sobrescrever um arquivo existente que está sendo usado, aí o problema existe, como nós já vimos na videoaula anterior, lá na videoaula 2, né? Peço para ele aguardar um segundo e aqui eu monto os parâmetros, né? Quais são os parâmetros? O nome do arquivo local. Qual é o programa que eu vou chamar? Vou chamar o programa T2T atualiza versão.exe. Aqui eu coloquei o caminho completo, né? Mas você, quando for montar o seu ambiente no seu usuário, você põe essa aplicação de você desejar e altera esse caminho aqui. Pode até pegar esse caminho lá do arquivo ini também, não tem problema nenhum, tá? Daí eu chamo um shell execute, né? Um open, passando aqui, ó, chamando esse programa, que é o atualiza versão, e passando esses parâmetros, que é o nome do arquivo local, tá? E mato essa aplicação. E aí vai acontecer o que nós já vimos na aula anterior, né, na videoaula 2. Desculpe, na videoaula 4, né? Nós vimos o projeto atualiza versão. A videoaula 2 foi onde nós compreendemos o problema, tá? Na videoaula anterior, na videoaula 4, onde nós vimos o projeto atualiza versão, nós vimos que ele recebe um parâmetro. Ao receber esse parâmetro, que é o nome do arquivo local, o que é que ele faz mesmo? Vamos só relembrar. Atualiza a versão. Ele apaga o arquivo local, renomeia o arquivo que foi baixado novo para o nome do arquivo local e executa o arquivo local. Depois ele finaliza ele mesmo. Tranquilo? Muito bem, então vamos ver isso aí funcionando, né? Depois que ele faz tudo isso, tem mais alguma coisa? Se ocorrer algum problema aqui, ele informa que houve um erro ao tentar executar o módulo. Se a data do arquivo não for maior, se o arquivo está lá, passou tudo isso daqui, existe o arquivo é diferente, mas a data que está lá não é maior, então ele simplesmente executa a aplicação. E é o que vai acontecer agora, olha. Eu tenho um arquivo lá no servidor, do dia 21 às 16h01, tá? E eu vou executar essa aplicação aqui agora no dia 22 às 15h16, ok? Então esse arquivo aqui é de um dia depois, né? Mas tem um arquivo lá, tá certo?
Então ele vai passar por isso daqui, né? Ele vai matar aqui, né? Porque o MD5 do arquivo vai ser diferente. Vamos verificar. Eu vou colocar um breakpoint aqui, vou executar. Aqui ele está verificando se existe lá o arquivo. Arquivo remoto, olha. Atualização T2TRP cadastros base.exe. Vamos analisar só esse trecho aqui. Ctrl F7. E ele informou que não existe o arquivo. Tá, vamos continuar a nossa execução aqui. F8. Criou o menu. Quando ele cria o menu, ele chama o login. Aí eu tive um problema porque eu não estou com o meu servidor sendo executado, né? Deixa eu colocar aqui o servidor para ser executado. Pronto. A atualização T2TRP cadastros base.exe está aí, né? Vamos executar de novo. Então ele está verificando se existe o arquivo remoto. Quem é o arquivo remoto? Ctrl F7. O arquivo remoto é esse cara aqui. Tentando abrir aqui um outro Explorer, mas ele deu uma travada. Deixa eu ver aqui no Notepad. E copiar. Agora sim, olha, ele abriu aqueles dois Explorers que eu chamei há 3 anos atrás, né? Vamos copiar isso aqui para o Notepad. E vamos copiar esse caminho onde está o T2TRP cadastros base para cá. Tem uma pequena diferença aqui, né? Edge Desktop, T2TRP. Tem um fontes aqui. Tá? Então tá diferente, né? Deixa eu copiar esse caminho aqui para dentro do meu arquivo de conexão. Cadastros base, conexão ini. Agora sim, né? Esse tipo de erro é engraçado que às vezes você perde muito tempo achando que é um problema na aplicação, né? Aí você começa a debugar a aplicação, acha que o problema é uma função que já veio bugada do Delphi e acaba sendo uma coisa bem simples, né? Só o caminho que estava incorreto, tá? Vamos executar de novo. F9. Agora ele vai verificar se existe o arquivo remoto. Existe o arquivo remoto, né? Então, como existe o arquivo remoto, ele não passa por aqui. Se não existir aqui, ele executa logo o menu, tá? Daí ele vai verificar se o MD5 do arquivo local, que é esse aqui, 6F65, é igual ao MD5 do arquivo remoto. E é diferente, né? Porque os arquivos são diferentes. Como é diferente o MD5, né? Não é o mesmo arquivo, ele não foi atualizado, ele vai passar direto disso daqui, tá? E ele vai chegar nas datas, olha.
A data do arquivo local é do dia 22, a data do arquivo remoto é do dia 21, né? Daí ele já fez aqui o if, né? Ele viu que a data do arquivo remoto não era maior que a do arquivo local e já passou direto para cá, já foi pro else, tá? Então ele cria o menu, cria o data modeling, fecha, application.run e está aí o nosso cadastro base. Legal? Muito bem. Agora nós vamos simular uma atualização, né? Para isso, né, para eu simular mesmo uma atualização, eu teria que copiar esse executável agora que está mais atualizado para lá, depois trazer aquele executável que está lá para cá, né, que é o menos atualizado. Então, para não ter todo esse trabalho, eu vou mudar só esse teste aqui, ó. No lugar de ele testar se o arquivo é mais atual lá no servidor, ele vai testar se o arquivo é menos atual no servidor, se a data do servidor é menor que a data local. Vamos executar. Existe o arquivo, os MD5 são diferentes, pegou a data local é do dia 22, a data remota é do dia 21. Aqui, ó, existe uma nova versão. A mensagem aparece para o usuário. Daí ele atualiza o formulário, copia o arquivo para cá. Como é que fica o arquivo? T2TRP cadastros base exe novo, tá? Daí ele dorme um segundo, seta os parâmetros, que é o nome do arquivo, o nome dele mesmo, né? Seta o programa que vai chamar, o T2T atualiza a versão. Daí ele executa esse T2T atualiza a versão, só que vai dar um erro lá, né? Porque o T2T atualiza a versão, ele espera que essa aplicação já esteja finalizada, tá? Que logo depois que ele executa, ele se finaliza. Mas nós sabemos que o atualiza a versão, ele dorme 5 segundos, né? Então eu vou chamar e vou dar um Ctrl F2 aqui, que seria o application.terminate, tá? Daí o atualiza a versão, ele executa lá. Vai ter um outro probleminha aqui, que tem a ver com esse caminho aqui do atualiza a versão, tá? Deixa eu copiar esse caminho aqui de novo. Pronto, agora o caminho está ok. E lá no atualiza a versão, aqui ele não procura por caminho nenhum, não vai ter problema. Muito bem. Agora sim, vamos nós, né? Vou deixar o breakpoint bem aqui dessa vez. No cadastros base, eu vou tirar esse novo aqui. F9. Existe uma versão. Aí, ó, atualização, aguarde. Shell execute. Ctrl F2 aqui para eu matar a aplicação. Aquele atualização aguarde que apareceu já foi do arquivo de atualização, né, do programa de atualização. E ele já chamou aqui o login, tá? Como eu estava debugando ali na hora, não deu pra gente ver direito. Mas pode observar que a data do arquivo local aqui, olha, mudou para 21 de fevereiro. Legal? Então ele já fez a atualização. Aqui eu entro normalmente, né? E certamente os meus dados eles estarão aí, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar esse cara aqui. Vou compilar o cadastros base. Pronto. A versão que está aqui é do dia 22. A versão que está no servidor
é do dia 21. Eu estou atualizando uma versão anterior, eu mudei o if lá no meu código, né? E agora eu vou executar por aqui, ó. Existe uma nova versão, ok, atualizando, ele atualiza e já chama a aplicação atualizada. Perceba que ela já está agora com o dia 21 de fevereiro. Tranquilo? Então, ó, com a ajuda do nosso atualiza versão, né, nós conseguimos atualizar o nosso módulo. Tá? Eu vou mudar novamente aqui o teste, né, para maior do que a data do arquivo local, que esse é o correto. Tá certo? Muito bem. Agora, como é, né, que nós vamos fazer, nós Software House, para entregar esses arquivos aqui para o nosso cliente? É isso que nós vamos ver nas próximas aulas, tá certo? Nos próximos vídeos.